Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. E hoje eu trouxe para vocês alguns trechos da palavra que foi pregado pelo ancião Nenê da Vila Ré, onde ele pregou algumas heresias gravíssimas no culto do dia 22 de junho de 2026. Antes de eu colocar aqui os trechos, eu vou me apresentar. Meu nome é Michael Oliveira. Eu sou formado em gestão comercial e pós-graduado em gestão de recursos humanos. Eu fui batizado na Congregação Cristã no Brasil por 25 anos e a minha esposa, Ma Oliver, também batizada por 32 anos. Então nós somos peritos em analisar, criticar e dar a nossa opinião sobre a congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir aqui os trechos do ancião Nenê da Vila Ré. Deixa o like, compartilhe o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Vamos ouvir. Que semente que foi que caiu? Então o Senhor aqui estava orientando sobre o reino dos céus. Então nesse primeiro trecho aqui, ele fala que Jesus estava orientando sobre o reino dos céus. Agora, nesse outro trecho aqui, aos 19 minutos e 26 segundos, preste bastante atenção à orientação que Jesus estava fazendo sobre o reino dos céus. Vamos lá, 19 minutos, 26 segundos, vamos ouvir aqui juntos. O vai entrando na linha e salva todo mundo. Mas o filho daquele irmão, mas eu sei lá, não, meu filho é o santinho, meu filho é o anjo. Mas eu não sei como que tolera aquele moço. Tolera porque tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem amigo. Aí você tira ele e sai todo mundo junto. Esta é a palavra. É o cuidado que tem que fazer numa gestão sem prejuízo. Você tem paciência para isso? Se eu fosse ancião, você não ia fazer nada. Se eu fosse cooperador, é por isso que você não é. Você pensa que a gente faz o que quer? Faz não. Tem que ir lá pra cama e chorar. Então, o trecho do minuto 19.26, ele falou o seguinte: é o cuidado que tem que ir fazer uma gestão sem prejuízo. Você pensa que a gente faz o que quer? Faz não. Tem que ir lá para a cama chorar. E aos 18 minutos e 12 segundos, o ancião Nenê da Vila Ré, ele acrescentou. Vamos ouvir. Isso a gente arranca. Não, deixa aí. Já aconteceu, agora deixa aí. A igreja toda, nós devemos estar preparados para isso. E nós não andamos na obra, nós não arrancamos, nós não temos autoridade para isso. E tem coisa que vai ficar dentro da obra. Vai ficar. Porque você mexe com 1 para 5. Toma medida com 2, 10 para. Então é melhor suportar um que dá trabalho do que 10 ir embora da graça de Deus. Então, tá aqui, ele deixa claro que não, eles não colocam a mão em nada, eles não tiram a liberdade de ninguém, porque se você tira a liberdade de 1, 10 para. E aí ele endossou com a frase: é melhor suportar 1 que dá trabalho do que 10 ir embora da graça de Deus. Foi isso que ele falou. Sendo que os anciãos da congregação durante 100 anos tiraram liberdade das pessoas sem ter piedade e misericórdia nenhuma. Aonde é que entra a contradição aí? O ancião Nenê da Vila Ré, ele distorce completamente a parábola de Jesus. No texto bíblico da parábola, o joio não deve ser arrancado porque isso prejudicaria o trigo. E a separação final, a final, é feita por Deus e pelos anjos no fim dos tempos. Isso está descrito em Mateus capítulo 13, 30 e no verso 39 ao 42. O ancião Nenê da Vila Ré, ele transforma isso em uma espécie de técnica de gestão pastoral. Inclusive ele usa até o termo da gestão, né, para não ter prejuízo.
Ele fala até do prejuízo, como se fosse algo monetário, né? Para manter membros problemáticos na igreja, usando a parábola como desculpa para tolerar o pecado e a hipocrisia dentro da igreja. Isso é uma inversão completa do ensino de Jesus. Por exemplo, ó, Mateus capítulo 13, 37 ao 42, o próprio texto. Jesus explica que o campo é o mundo, não a igreja. Os joios são os filhos do maligno no mundo, não membros indisciplinados da igreja. Não tem nada a ver o que o ancião falou com aquilo que está no texto. O ancião, Nenê da Vila Ré, ele aplica a parábola à igreja local, o que é um erro hermenêutico grave. Outro ponto, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 ao 13, está escrito assim, abre aspas, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento, ou idólatra ou maldizente, ou beberrão ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Tirai, pois, dentre vós a esse perverso. Ou seja, Paulo ensina a disciplina e remoção do pecador impetinente da igreja, não a tolerância passiva. Então, em Apocalipse capítulo 2, verso 14 ao 16, Jesus censura a igreja de Pérgamo por tolerar o que ensinam doutrinas erradas. Ele diz, ou seja, ele não diz, faça uma gestão sem prejuízo. Jesus não diz isso em Apocalipse, tá? Mas ele ordena o arrependimento. Gálatas capítulo 6, 1, abre aspas, está escrito assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. A correção é um mandamento, não a omissão, tá certo? Então, a admoestação ela é válida. Você tem que tirar o iníquo do meio de vocês. O que é o iníquo? É a pessoa? Não, é a iniquidade que foi introduzida ali. Você tem que simplesmente pregar o evangelho para que essa iniquidade possa ser dizimada, dissipada do meio de vocês. Outro ponto, vamos lá. Inclusive na pregação dele, aos 17 minutos e 32 segundos. Vamos ouvir aqui juntos, 17 minutos e 32 segundos. Vamos ouvir. O mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os celeiros são os anjos. Que está tudo inserido dentro da mesma parábola, do mesmo contexto, que eles até sugerem, mas foi plantado coisa boa. Agora, como quer que a gente arranca, tem gente assim, quer que a gente resolve isso, a gente arranca. Não, deixa aí. Já aconteceu. Ó, quer que a gente arranca? Não, deixa aí. Aí aos 18 minutos e 12 segundos, eu vou deixar continuar o áudio. Ele vai falar uma outra coisa muito importante. Vamos ouvir. Agora, deixa aí. A igreja toda, nós devemos estar preparados para isso. E nós não andamos na obra, nós não arrancamos, nós não temos autoridade para isso. E tem coisa que vai ficar dentro da obra. Vai ficar, porque você mexe com 1 para 5. Toma medida com 2, 10 para. Então é melhor suportar um que dá trabalho do que 10 ir embora da graça de Deus. Tá melhor suportar um que dá trabalho, ou seja, tem alguém ali que dá trabalho, ele tá automaticamente, ele tá julgando, e não só julgando, ele tá suspeitando mal dessa pessoa. Tá certo? Ele não dá trabalho também? Para alguém ali também ele não dá trabalho? E aos 21 minutos e 8 segundos, ele também pregou isso aqui, ó. Vamos ouvir aqui juntos. Então, essas pessoas, elas se acham tão especiais a ponto de dizer que tem alguns ali que estão dando trabalho, mas ele não acha que ele dá trabalho.
certo? Ele não acha que as pessoas suportam ele e tem paciência também com ele. Não, ele entra numa arrogância muito grande a ponto de dizer, tem alguns aqui que dão trabalho, mas é melhor deixar aí, tá? Vamos ouvir aqui juntos. Você vai arrancar o mal com o filho vai junto. Você quer tirar a vaidade dele, sai ele a vaidade. Você quer curar a situação dela, sai ela e a filha. Hoje Deus manda esta palavra. Deixa joio e trigo por um tempo. No final, uma coisa. Aqui ele fala, deixa o joio e o trigo por um tempo. Cláudio Marsola disse, não tá contente aqui, meu bem? Vai procurar seu manequim em outro lugar. Certo? E por várias vezes na congregação Cristã do Brasil é pregado que Deus vai simplesmente passar na sua obra com o vento e vai arrancar aquilo que não presta. Que o joio vai embora. Tá certo? Então, tá aqui, ó. O ancião, ele disse, deixa o joio e o trigo por um tempo, né? Então, e aos 19 minutos e 26 segundos, ele falou isso aqui, ó. Mas eu não sei como que tolera aquele moço. Tolera porque ele tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem amigo. Aí você tira ele e sai todo mundo junto. Esta é a palavra. É o cuidado que tem que ir fazendo uma gestão sem prejuízo. Você tem paciência para isso? É uma gestão sem prejuízo, ou seja, é uma administração, né? Então, esta é a distorção mais grave dessa pregação. Por quê? Porque o ancião Nenê da Vila Ré, ele usa a parábola que se refere ao mundo e ao juízo final para justificar a tolerância ao pecado e a hipocrisia dentro da igreja local. Isso contradiz diretamente dezenas de passagens que ordenam disciplina, correção e remoção do pecador impetinente do meio da comunidade da fé. É uma heresia contra a santidade da igreja. Mateus capítulo 13, 41, abre aspas, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos e os que praticam iniquidade. Então Jesus, ele promete remover o escândalo, não diz para tolerar indefinitivamente. 1 Coríntios 5, 1, 2 e 1 Coríntios 5, 11, 13. Tirai, pois, dentre vós a esse perverso. Paulo ordena a exclusão do pecador impetinente, não a tolerância. Mateus capítulo 18, 15 e 17. Jesus dá um processo disciplinar claro que termina em exclusão. Ou seja, seja para ti como o gentil e o publicano. Romanos capítulo 13, 12 e 14. Revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em concupiscências. A igreja é chamada a pureza, não a convivência com o pecado. Efésios capítulo 5, 3. Efésios capítulo 5, versos 5 ao 7, abre aspas, está escrito assim, nem mesmo se nomeei entre vós, ninguém vos engane com palavras vãs, não sejais seus companheiros. Fecha aspas. Está escrito em 2 Tessalonicenses 3,6 e 2 Tessalonicenses 3,14. Apartai-vos de todo irmão que anda desordenadamente. Se alguém não me obedecer, notai esse tal e não vos associeis com ele. Fecha aspas. Tito capítulo 1, 15 ao 16. Para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Professam que conhecem a Deus, mas negam com obras. Fecha aspas. E nesses trechos que eu coloquei aqui, a iniquidade é exatamente a falta de amor para com o seu irmão. A iniquidade é exatamente a ganância, a vanglória que o homem tem em se colocar maior do que o outro. Quando o ancião, por exemplo, ele tira a liberdade de um fiel na congregação que está no Brasil, ali ele está revelando que ele é o verdadeiro iníquo. Porque ele deveria admoestar com amor aquela alma. Não. Ele tira a liberdade sem dó e sem misericórdia, sendo que Jesus falou, sede, pois, misericordiosos e pacificadores. Então, o iníquo não é aquele que adulterou e fornicou. Não. O iníquo é aquele que, infelizmente, está transgredindo a lei de Deus, que é a lei do amor, e está adulterando e prostituindo o evangelho, que é o próprio ancião. Então, quando o ancião, ele julga uma pessoa tirando a liberdade, tirando a possibilidade da pessoa poder
chamar hinos, testemunhar, orar na igreja, automaticamente ele está dizendo que ele é melhor. Aquele grupo de pessoas é melhor do que aquela pessoa. Logo, existe iniquidade. O ancião está ensinando iniquidade. E a Bíblia diz: tirai o iníquo do meio de vós. Quem é o iníquo? É o ancião que está ensinando isso. A ser diferente, melhor do que a outra pessoa que cometeu tal ato. Tá certo? O tal pecado que eles julgam, né? Inclusive, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, se o ancião ele tira a liberdade de alguém por essa pessoa ter cometido um pecado, logo esse ancião está dizendo publicamente que ele não tem pecado, por isso que ele tem o direito de tirar a liberdade das pessoas. Então, ele se torna um mentiroso e o reino de Deus não está nele. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. O próximo trecho aqui é mais uma contradição gravíssima, aos 18 minutos e 12 segundos. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Vamos ouvir aqui juntos. Não, deixa aí. Já aconteceu, agora deixa aí. A igreja toda, nós devemos estar preparados para isso. E nós não andamos na obra, nós não arrancamos, nós não temos autoridade para isso. E tem coisa... Aqui, ó, ele diz publicamente que não, nós não arrancamos, nós não temos autoridade para isso. Sendo que tem tópico de ensinamento sobre pecado de morte. Por 100 anos eles tiraram liberdade das pessoas e até hoje eles ainda continuam tirando liberdade das pessoas na igreja, falando que essas pessoas cometeram tais pecados e essas pessoas não podem mais chamar hino, orar, testemunhar, elas não podem mais. Tá certo? Mas esse ancião tá dizendo que não. A gente não pode tirar. Então aqui ele tá mentindo, ele sabe disso. Vamos lá. Que vai ficar dentro da obra. Vai ficar. Porque você mexe com 1 para 5. Então a preocupação dele está em quê? Você mexe com 1 para 5. O próprio Jesus, quando questionado por Pedro, mestre, a pregação está dura. Ele falou, quer você ir também, Pedro? Então a preocupação de Jesus não estava em quantidade, mas a preocupação do ancião é em quantidade. Vamos ouvir aqui. Toma medida com 2, 10 para. É melhor suportar um que dá trabalho do que 10 ir embora da graça de Deus. Da graça de Deus, que é a congregação cristã no Brasil. Aos 21 minutos ele disse, deixai o joio e o trigo por um tempo, depois aos 17 minutos ele fala, não, deixa aí. Só que ele entra em contradição. Como assim em contradição? Quer ver, ó? Aos 16 minutos, olha o que ele falou aqui aos 16 minutos. Aqui é uma contradição direta com aquilo que ele acabou de falar, olha só. I've always wanted that melodic guitar trap sound. Vou colocar aqui no... Só tirar aqui o comentário aqui, vamos lá. Então ele entra numa contradição aos 16 minutos e 12 segundos. Vamos ouvir aqui juntos, olha só. A paz de Deus deve ser cultivada em todos nós, irmãos. A gente deve... A paz de Deus deve ser cultivada em todos nós, irmãos. Vamos ouvir. Estar muito atento a ver se a gente não está com a mão com alguma semente semeando no zap, nas críticas. De longe fala mal, de perto saúda, oscura, beija, abraça. De longe critica, de perto abraça. Mas hoje Deus vai passar aqui e vai jogar alguma sementeira que está na vida de alguém no lixo. Aí ele diz, né? Isso, ele joga uma indireta para pessoas que estão criticando, né? Ali ele utiliza o púlpito para jogar uma indireta a pessoas que estão criticando. E aí ele diz, hoje Deus vai passar aqui, vai jogar alguma sementeira que está na vida de alguém no lixo. Certo? Sem paciência nenhuma, sem misericórdia nenhuma, ele diz isso aí. E aí aos 25 minutos ele diz isso aqui, ó. Vamos ouvir aqui juntos um outro trecho. E ele acabou de dizer que tem que ter paz, né? Tem que ter paz. E como é que ele pode pregar paz e logo em seguida ele jogar indireta no púlpito
sobre pessoas que criticam, né? Então essa pessoa, ela está entrando numa contradição muito grave. Olha só o que ele falou aqui aos 25 minutos e 13 segundos. Vamos ouvir aqui juntos, olha só. Segundo a maior parte das cerejeiras, né? E começa agora, já no fim desse mês, aqui no Parque do Carmo. Os orientais plantaram, cuidaram, e tá uma beleza. E quando nota que alguma coisa ruim está aparecendo, lá está o japonesinho já mexendo, para não deixar. O olho é pequeno, mas o japonês não dorme. Aqui ele está dizendo que o japonês ele não dorme. E aí no mesmo contexto ele vai falar que Deus não dorme. Ou seja, Deus ele é japonês. Vamos colocar aqui, né? Vamos lá. Dá glória a Deus aqui. Aleluia. Alguma coisa aqui é crescer, anular o que de bom Deus vem fazendo na sua vida. Hoje o Senhor destrói tudo isso. Glória a Deus. Tá bom, meu irmão. Boa semente plantada. Depois dormiu, quase perde tudo. Então não é só começar e largar. É cultivar. Tudo que é bom, tudo que é divino, precisa um cultivo constante. Por isso que precisa congregar. O cultivo faz... Tá vendo? Aí ele está dizendo que o cultivo, como que você cultiva a palavra de Deus? Como que você cultiva a semente? Ele está dizendo que por isso que é importante congregar. Ele não está dizendo para você ler a Bíblia. Ele não tá dizendo para você ler os ensinamentos de Jesus e andar pelos ensinamentos de Jesus na Bíblia. Não. Ele está falando para você o quê? Por isso que é importante congregar. Porque ele está colocando na tua cabeça que o cultivo dessa semente, ela só vai crescer a partir do momento que você congregar na Congregação Cristã no Brasil. Continuando. Parte do culto. O culto faz parte do cultivo, da comunhão. Aqui, ó, o culto da CCB faz parte do cultivo. Mas isso não está escrito na Bíblia. Ele criou da cabeça dele. Das invencionices 171 da cabeça dele. Tá? Vamos lá. Da irmandade, desse jeito de dar glória e escutar o que o outro dá. Um fala aleluia, você escuta, eu também vou dar um aleluia, porque Deus está visitando meu irmão e vai me visitar também. Glória ao nome do Senhor. Te alegra porque a palavra vai lá no teu endereço. Tirar de lá o que não presta. Tá vendo? Aí o que ele prega? O triunfalismo, né? Ele prega que Deus ele vai lá na casa da pessoa para tirar aquilo que não presta. Entendeu? Então, o que o ancião Nenê da Vila Ré ele afirma? Ele afirma que não se deve arrancar o joio. Tem que ter tolerância, tem que ter paciência, tem que ter gestão sem prejuízo. Mas ao mesmo tempo ele promete que Deus vai arrancar, eliminar, destruir a semente má na vida dos ouvintes. Se a mensagem é não arranque, por que ele ora e profetiza que Deus vai arrancar e jogar no lixo? Isso é uma contradição performática. Ele prega uma coisa, mas pratica outra na mesma pregação. A hipocrisia está em usar a palavra para exigir paciência dos outros, enquanto promete uma ação divina de remoção imediata para os seus ouvintes e ainda com malicência, né? Vamos colocar aqui. Então, são essas contradições que eu separei para todos vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algo de bom. E, inclusive, quando se fala de tirar o pecador do meio de vocês, o iníquo, Paulo, ele simplesmente está ensinando para aquelas pessoas, como por exemplo em Gálatas, quem vos enfeitiçou, ó Gálatas? Vocês começaram tão bem no espírito e estão terminando na carne, ou seja, vocês estão caindo da graça. O que faz uma pessoa cair da graça? O que faz entrar vanglória no coração do cristão? O que faz? É exatamente você estar debaixo da lei. Paulo ele disse que todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Logo, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de vanglória. Por quê? Porque eles estão seguindo doutrinas, regras e leis. Então, quando Paulo ele incentivou a tirar o iníquo do meio de vós,
é exatamente tirar o legalismo, que é o fermento do meio de vocês, que fazem vocês ficarem cheios de vanglória, cheios de jactância, de orgulho, porque vocês estão cumprindo doutrinas e vocês se julgam melhores do que as outras pessoas. É a mesma coisa do irmão do filho pródigo. Quando o pai chamou ele e falou: filho, vamos banquetear com o seu irmão que voltou para casa, o filho falou: pai, o senhor nunca matou um cevado para mim, eu trabalho para o senhor como escravo. É a mesma coisa. O legalista, ele acha que ele tem mérito a ponto dele colocar o pai contra a parede e falar: eu mereço muito mais do que ele. Por quê? Porque ele está trabalhando como escravo. Então todas as pessoas que estão dentro de denominações evangélicas nesse exato momento, elas estão debaixo de orgulho. E elas todos os dias elas colocam Deus contra a parede dizendo: Deus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, cura o fulano, cura o ciclano, faz isso para mim, rola a pedra, entra no computador, paga a minha dívida. Por quê? Porque eu tenho crédito no céu. Eu trabalho para o Senhor como escravo, então eu mereço isso. Tá certo? Então por isso que Paulo disse: tirai o iníquo do meio de vós, porque isso é o fermento. O fermento do fariseu é o legalismo. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.